Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai trazer um degradê na lateral, né? Degradê, um mid fade na lateral e pente corrido no topo. A gente vai cortar esse cabelo no topo, no pente corrido, um passo a passo bem bacana para você. Você que tem algumas dúvidas, você que tem curiosidade para aprender, beleza? Mas primeiramente a gente vai trabalhar esse degradê. A gente começa passando a máquina 2 ali na região da recessão média, logo em seguida na região da recessão baixa a gente passa a nossa máquina 1, deixando 2 dedos ou mais para cima e limpando ali 2 dedos na parte de baixo. Então basicamente a gente vai trabalhar um degradê da marca da máquina 1 para baixo. A gente vai trabalhar ali com pente meio, zero alta e zero, né? Fazendo uma leve graduação dessa região. Desse lado do cliente existem algumas falhas nessa lateral, então ali, né, é uma região mais complicada de fazer o degradê e ele ficar 100%. Então é sempre bom você, quando você vai cortar o cabelo, você analisar o tipo de crânio, o tipo de couro cabeludo tem no seu cliente para você executar o melhor corte, beleza? Vocês observaram que eu estou deixando uma área bem extensa na parte de cima, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente quer fazer um degradê bem espalhado. A gente não quer aquele degradê forte, aquele pesado ali, bem sombreado. A gente quer bem espalhado. Então, a gente deixou uma área bem legal para disfarçar na parte de cima. Já tá dando ali uns 2 dedos e meio no mínimo, beleza? Vem com o meu pente 05, fazendo um movimento de saída, né? Eu faço esse movimento de saída nesse degradê, beleza? Depois eu venho com o meu pente, a máquina 0 alta. Com a máquina 0 alta eu venho tirando ali os últimos detalhes na base ali, ó, desse cabelo aí, ó. Bem bacana mesmo, show? Bem didático, bem tranquilo para você aprender esse degradê, show? Feito isso, eu venho com minha máquina 0. Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Como a gente vai fazer um degradê na máquina 0, a gente vai fazer um detalhe diferente. A gente vai deixar uma referenciazinha, tá vendo, ó? Ó, da máquina 0. Por que a gente vai deixar essa referenciazinha? Porque com essa referência eu venho com a minha 0 intermediária, eu tiro e conecto com a 0 alta com muita facilidade, ó. Olha só que legal. Não fica marca nenhuma. É muito bacana essa forma de fazer um degradê na 0, beleza? Por que eu estou falando degradê na 0? Porque tem degradê que a gente vai fazer navalhado, né, com a shave, então já é um pouquinho diferente. Mas na 0, fazendo dessa forma, você vai ter uma didática legal e você não vai ter dificuldade de conectar a máquina 0 com a 0 alta. Você vai ter muita facilidade. Então, fez a marquinha, vem com a 0 intermediária e tira. Bem didático mesmo, bem fácil de fazer e bem legal. E rápido, né? Você não tem aquela perca de tempo, aquela forma interminável ali para fazer um degradê. Show? Pessoal, você que está assistindo o canal, gosta desses conteúdos, vou te chamar, vou te convidar para se inscrever no canal. Para quê? Para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo sempre aqui às 11 horas, todos os dias. Conteúdo bem legal pro dia a dia. Show? De repente, você está um pouco cansado dos conteúdos que surgem na internet, aqueles conteúdos muito elaborados, né? Que basicamente acaba que no dia a dia a gente não utilizando, né? Tem realmente trabalhos bem artísticos, né, de barbeiros top, mas que na hora de colocar na prática na barbearia, infelizmente a gente não consegue colocar, porque é uma linha mais diferente da linha do dia a dia. Show? O vídeo que a gente traz, o conteúdo que a gente traz aqui é sempre o conteúdo do dia a dia. Essa é a ideia, beleza?
Fiz de um lado, vem do outro, trabalhando ali da mesma forma que eu fiz do outro lado, passando ali a máquina zero e conectando com a zero alta da mesma forma, com a zero intermediária. Show? É sempre bom fazer, né? Quando você quer acelerar um corte, fazer os mesmos processos. Então, fazer de um lado, fazer do outro, de uma forma única, isso acelera bastante o seu degradê. Então, um corte de cabelo que normalmente você vai gastar 30, 40 minutos, você acaba diminuindo esse tempo. Então, é bem legal esses detalhes aí. Venho com o pente 1,5 agora, 1,5 alto primeiro. Eu venho tirando ali o grosso, ele tirando o volume maior. E depois eu venho com o meu pente 1,5 baixo. E o que sobrou a gente vem com o nosso 1,5, nossa 1 alta, tirando e também com a 1 baixa. Esse é o processo que a gente utiliza nos cortes, geralmente no dia a dia, beleza? Sempre da mesma forma. Por que fazer sempre da mesma forma? Tudo que você faz da mesma forma, você tem facilidade de fazer. Se você altera muito as formas que você faz os seus cortes, por exemplo, os procedimentos, né? O cara chegou na cadeira, sentou na cadeira, você foi lá, colocou a capa, né, naquele cliente, começou o corte. Cara, comece sempre de uma mesma forma. Isso vai te acelerar, vai te melhorar o seu tempo, vai te dar um resultado muito melhor, né? Por quê? Porque você passa a ficar especialista naquele jeito de fazer. Isso é normal da gente, beleza? Fiz de um lado, fiz do outro, ó, bem padrão, mesmo processo, um alto primeiro, um 1,5 alto primeiro, depois um 1,5 baixo, da mesma forma, sempre, beleza? Esse pentezinho ali que eu sempre trago na frente, ele uma função dele é levantar aquele cabelo, porque a máquina 1,5, principalmente a máquina 1,5, ela tende a deixar uns cabelinhos para trás. Então, em alguns cabelos, o cabelo do nosso amigo é aquele tipo de cabelo que ele fica bem coladinho no couro cabeludo. Então, se você não trabalhar esses detalhes bem bacana, complica, né? Vai ficar cabelo para trás. Então, o pentezinho ajuda bastante. Finalizando aí, ó, os últimos detalhes, né? Passei meu pente 0,5, agora vem com meu pente 0, né? Dando os últimos retoques aí pra gente prosseguir. Agora a gente vai fazer o pezinho. Esse pezinho a gente está trabalhando nele. Nosso cliente gosta dele um pezinho fininho. Esse pezinho fininho era muito, né, comum até uns anos atrás. Hoje em dia já não é tanto, mas ainda aparece cliente que gosta, né, desse tipo de pezinho. E a gente tem que fazer, beleza? E fica bem legal de acordo com o tipo de corte, né? É bem legal. Tem alguns tipos, nem tanto, mas a maioria dos cabelos que o pessoal pede um pezinho fininho é geralmente em cabelos bem baixos na lateral. Então, acaba aqui combinando legal. Feito isso, eu molhei esse cabelo, massageei esse cabelo. Agora a gente vai fazer um pente corrido no topo. Esse que é o legal desse vídeo, é o pente corrido no topo. Como cortar esse pente corrido no topo? Primeiro você tira um tanto, porque as pessoas têm muita dúvida do tamanho que você vai deixar para trás. Não, você escolhe mais ou menos tanto que você vai tirar. Tira um pouco, volta na mesma mecha e repete o mesmo processo. Ó, sempre elevando o pente. Feito isso, fez o centro, agora você vai fazer as laterais. Exatamente da mesma forma, a mesma didática, a mesma ideia de quando você está fazendo o topo no dedo, né? Que é o que? Cortar a mecha central, depois cortar de um lado, depois cortar do outro.
né? A única diferença aí é que a gente não criou uma mecha guia, né? Aí basicamente a gente foi ali na altura do pente mesmo ali para dar esse encaminhamento aí, beleza? Então, da mesma forma, do outro lado, lado esquerdo, a gente está fazendo o pente corrido com base na parte que já foi feita, dando ali uma conexão legal para esse cabelo, né? Dando uma harmonia para esse cabelo. Por mais que é um corte de cabelo bem baixo, que o nosso cliente corte dele bem baixo, né, para não dar muito trabalho e tal, etc. É muito importante que ele fique bem enquadrado no corte, ou seja, que o corte não fique muito arredondado. Então, alguns feitos de angulação ali, deixando ele com um aspecto um pouquinho mais quadrado, é muito importante. Você tem que respeitar esses detalhes no cabelo do cliente, né? Não é só assim chegar e meter o pente doidado e sair fazendo um monte sei lá, de caminho de ar na cabeça da pessoa. Não é. É muito importante você saber o que você está fazendo e que tipo de corte você está fazendo, né? Que tipo de corte que você está levando para o seu cliente, se vai agregar na fisionomia dele ou não, né? Esse processo é muito legal, de você entender junto ao cliente. Por exemplo, no nosso cliente aqui, ele sempre portou o cabelo baixo. E por que eu não aconselhei o contrário? Pela profissão que ele tem, pela dificuldade que ele teria de manter aquele cabelo maior. Então, ele sempre corta baixo, né? Por uma série de razões, inclusive pela questão mesmo de facilidade ali no manuseio no dia a dia, né? Ter um cabelo baixinho que você tem facilidade de você tomar um banho de piscina, de praia, dá um adianto legal na vida do cara. Então, é muito importante você saber até instruir o tipo de corte para cada cliente, mas respeitar o gosto dele, beleza? Então, cortei o topo, agora cortando a lateral e a parte da nuca. Então, a gente faz aí aquele pente corrido, basicamente, que você mantém a ponta do pente no couro cabeludo e vem fazendo uma graduação, né? Você vai fazendo uma graduação. Então, quando a conexão é pequenininha, que o cabelo não vai embolar, essa técnica funciona super bem. Você cola o pente no couro cabeludo do cliente e à medida que você vai subindo, você vai graduando esse pente e ele vai dando aquele efeito que você espera. Porém, e tudo na vida tem um porém, quando você vai fazer isso, tem que estar com as arestas ali bem baixas, porque se elas estiverem muito altas e você querer fazer desse jeito, vai deixar muito furo, porque o cabelo grande, na hora que você passar esse pente, ele vai embolar muito, né, o cabelo no seu pente, então não vai ficar legal. Então a dica bem legal é usar primeiro um pente grande, um pente bom, né? Não precisa ser imenso, mas um pente bom, de tamanho legal. E uma tesoura grande também ajuda, dá um equilíbrio no peso da sua mão, né? Uma tesoura entre 6 e 7 polegadas é um bom tamanho, desde que você acostume, né, com esse peso na sua mão, né? Porque às vezes quando você troca a tesoura, isso pode dar uma estranheza, né, para você. Então, mas o tamanho da tesoura pode fazer toda a diferença aí nesse processo de aprendizado sobre o pente corrido, beleza? Então, fazendo de um lado, fazendo do outro, ali conectando topo, lateral, muito importante que isso fique bem conectado. Esse é um cabelo para dia a dia, um cabelo padrão, que as pessoas vão passar e vão olhar e vão admirar. Então, é possível sim trazer um resultado legal, um resultado ok. Quando eu chamo de ok, gente, é um resultado satisfatório, é um resultado que as pessoas vão olhar e vão falar, pô, tá ok, tá legal, tá bem cortado, né?
é possível trazer esse resultado mesmo com técnicas simples, né? Eu não dividi esse cabelo, né, por um lado ou por outro. Utilizei ali técnicas simples, técnicas do dia a dia. E olha o resultado que está ficando, né? Um resultado bem legal. Se não fosse, se não fosse para fazer esse tipo de corte, né, um corte que com certeza esse cliente não voltaria na barbearia. Então, entenda bem, quem é que sustenta a barbearia? É o seu cliente. É ele que decide o tipo de corte que você vai fazer no cabelo dele, né? O cliente não tem sempre razão, mas quando ele está com a razão, quando ele está ali no pedido dele, no direito dele, ele tem razão. Então, se é o direito dele pedir um corte, nós temos que fazer aquilo que ele deseja. Show? Ah, eu queria deixar um topetão nesse cabelo, mas o seu cliente quer? Não, então você vai decepar esse topete, meu parceiro. Ah, eu queria me passar uma máquina 6 nesse cabelo aí, eu não queria pedir cortar na tesoura não. Mas o seu cliente quer? Não? Ele aceita? Não? Então você vai ter que fazer no pente corrido, você vai ter que fazer de outra forma, para chegar a um resultado bem satisfatório como a gente está tendo. Então essa é a dica, beleza? Secando esse cabelo bem de forma bem padrão, bem encaixada ali, trabalhando essa conexão ali, deixando esse cabelo sequinho. Eu gosto de estar sempre secando o cabelo, gente. Por mais que eu não faça aquela escova cheia de 9 horas, mas eu sempre gosto de secar o cabelo, porque é ali que eu vejo ali os detalhes ali que vai ficando, né, no corte de cabelo, tanto positivo como negativo. Então, sempre seca o cabelo, mesmo assim que você não tem ali um secador muito potente e tal, mas na medida do possível, seca o cabelo para você ter um resultado melhor, você conseguir ter um acabamento melhor nos seus cortes, beleza? Então basicamente é isso, ó, nós estamos finalizando, dou a levantadinha no tupete, só para não ficar meio bolhambeu ali, né? Para dar uma ênfase legal ali na frente ali, né? Penteando esse cabelo ali com o pentezinho fininho mesmo ali, ó, padrãozinho, né? Mas olha só o acabamento que ficou nesse topo, né? Com pente corrido, gente, uma prática antiga, milenar, mas que não sai de moda, não sai. Por quê? Porque vai te ajudar em todas as áreas da barbearia. O pente corrido vai fazer diferença na sua vida, beleza? Então é isso aí, estamos finalizando esse cabelo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você vê o cabelo no início, né, e esse corte aí, cara, é uma transformação legal. O cliente, na hora que ele paga um corte de cabelo desse, ele paga com satisfação. Por quê? Porque ele conseguiu um resultado bem satisfatório nesse corte, né? Ele conseguiu um resultado que ele vai conseguir ter manutenção desse cabelo com mais facilidade, né? Então ele não tem por que ele não gostar de um cabelo minuciosamente trabalhado dessa forma, beleza? Show? Mesmo que ele não penteie dessa forma, mesmo que ele passe a mão aí, bagunce tudo, mas eu gosto de estar sempre apresentando ele bem penteadinho. Beleza pura? Um forte abraço, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.